projetos profissionais a gente sempre fica naquela expectativa de fazer algo que emocione, que toque de algum jeito, e acho que minha expectativa era justamente essa, né? Só que você fica ali se preparando a graduação inteira e quando chega, tipo, tem um monte de coisa aqui pra fazer, pra pensar e é muito diferente do que você tá esperando. Acho que é um final que tá parecendo um começo de novo, porque no começo era tudo festa, acho que eu tô querendo que tudo vire festa de novo pra me despedir daqui, mas tá sendo bom eu poder ter contato de novo com audiovisual, que é uma coisa que é uma área que eu gosto, assim, que eu me interesso. Eu não tenho certeza se é isso que eu vou fazer no futuro, mas é uma área que eu me interesso bastante. Bom, eu gosto muito de audiovisual, muito. Eu não preciso nem dizer, né? Eu acho que pelo que eu já venho fazendo, pelo meu contato com isso, né? Eu gosto muito. E assim, eu acho que isso tem muito a ver com a minha infância, né? Eu acho que desde pequeno eu sempre gostei da televisão, eu olhava para a televisão. Na verdade, eu sempre preferia assistir o jornal, o telejornal, do que um desenho. Eu gostava da musiquinha, eu gostava da forma como a mulher se posicionava, de forma séria, né? O jornalista falava e isso me chamava muita atenção. Então, algumas vezes eu até brinquei na árvore, né, como se fosse um jornalista, né? Eu olhava a minha vizinha e começava a contar a história, né? Eu narrar a situação, a vizinha lavando roupa, eu começava a narrar como se fosse a notícia, assim. Quando eu escolhi jornalismo, a minha ideia, sem saber direito, já era fazer documentários. Então, desde o meu primeiro período, eu tentei buscar coisas que eu pudesse fazer audiovisual. Continua sendo fazer algo que toque, mas que revele um pouco do meu olhar como jornalista, o que eu quero daqui pra frente. Eu espero encontrar um caminho na área do jornalismo que eu ainda não vi, que é a parte cultural. E eu espero que seja bem produtivo. Assim, é uma coisa que eu gosto bastante, mas que eu nunca vi, de fato, eu nunca fiz nenhum tipo de trabalho nessa área. Comecei a produzir, mas com muitas limitações ainda, né? Tanto no português quanto no pensar, né, o audiovisual, mas aí com o tempo, com a experiência, editando, aí conversando, aí se estressando, errando, e aí a gente chega num amadurecimento com relação à produção audiovisual. A gente escolheu trabalhar com um documentário, mini documentário, para justamente trabalhar com esse impacto da imagem, com os recursos que a imagem, que o audiovisual, eles podem dar pra gente, né? Fotografia, no caso, exposição fotográfica. No segundo período eu fiz um curta e aí eu busquei um curso fora e a cada etapa, a cada ano, na verdade, a gente vai aprendendo coisas novas, vai se superando, edição, captura de imagem, áudio. Todas as partes, na verdade, a gente consegue ir aprimorando, melhorando. E a criação audiovisual, obviamente, essa disciplina vai me aprimorar em outros olhares, como teve uma aula que você deu e que você falou sobre o enquadramento e eu fiquei bem provocado com relação a isso, porque às vezes eu tenho dúvida quando estou fazendo também. E nós vamos fazer um documentário sobre mulheres em situação de rua. A gente está trabalhando, entrevistando algumas mulheres que são atendidas numa casa de acolhimento, que funciona toda segunda e quarta e dá almoço para elas, disponibiliza... É uma casa mesmo, aí elas podem tomar banho, comer. A gente vai falar um pouco sobre o teatro universitário, assim, como os alunos de artes cênicas, como os alunos de teatro, eles estão aprendendo isso, e a gente vai tentar focar um pouco no teatro musical, que é um gênero assim que se desenvolve há bastante tempo aqui no Brasil, mas que para o público leigo a gente não tem tanto acesso assim, né? A gente sempre vê as produções maiores, assim, sei lá, as produções que vêm de fora, de grandes artistas que têm uma grande divulgação, mas o que acontece aqui pertinho, por exemplo, a gente não fica sabendo tanto, não por não ter divulgação, é porque não está perto ali do nosso campo de conhecimento, né? O meu tema foi sobre a colonização europeia no sul do Paraná, no caso. A gente tentou pensar em algo que a gente sempre quis fazer,
porém ou nunca teve oportunidade, ou através de grupos, a gente sempre ficava na parte social. Nós vamos fazer um documentário sobre os anistiados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eles, na verdade, já foram servidores de empresas públicas e foram exonerados na era Collor, né, pelo governo Collor. E assim, isso reflete na nossa realidade hoje. E aí a gente está entrevistando elas sem sensacionalizar muito, sabe? A gente não quer ir para esse viés de, ai, coitadinhas. Quer saber como é a realidade mesmo, porque é uma coisa ruim, mas que, de certa forma, tem o seu lado bom. Elas falam sempre muito em questão de como elas têm uma certa liberdade que dentro de casa elas não teriam. O que isso predominou no estado e a cultura lá, a forma de falar, a forma, até a gastronomia e tudo mais. Era sempre o social, e a gente queria experimentar uma coisa nova, uma coisa que fosse dar tanto prazer, que tivessem captura de imagens boas também. Então a gente pegou a parte do esporte. Eles ainda buscam muito, eles lutam pelos seus direitos, né, para se manter no serviço público. Elas contam a história da vida delas, como que elas foram parar na rua, falam sobre drogas, algumas se drogam, outras estão em abstinência. A gente entrevistou uma que está em processo de abstinência, ela fumava crack. A gente foi no Festu, que é o Festival de Teatro Universitário, e acompanhamos alguns dias da apresentação de esquetes, que aconteceu lá no centro do Rio, e também a gente acompanhou o Mambembe, que é o teatro da Unirio, um projeto de teatro musicado da Unirio, que se apresentaram lá em Copacabana também pelo Festu. O nome inicial era Qual o seu lugar no mundo? E aí a gente pensava que quando a gente pergunta isso para as pessoas, elas seguem um padrão de trabalho, enfim, e com o esporte, talvez como profissão ou não, pudessem descobrir outros lugares, outros caminhos. E foi isso que a gente tentou demonstrar no nosso curta. É uma situação delicada, porque você tem dentro de uma instituição pública os servidores concursados com seus direitos e você tem uma parcela de servidores anistiados que não possuem os mesmos direitos que os servidores, né? Então isso é uma situação um pouco delicada até para a consolidação do serviço público para a sociedade brasileira. Estou fazendo mais pesquisa online para já chegar e fazer uma pesquisa de campo certinha para ficar bonitinho. Eu, Cris e Gabi, em nenhum momento a gente quer, como eu falei, levar a coisa para um lado sensacionalista, que pega aquela coisa muito da emoção, da pena. A gente quer mostrar mesmo pessoas que elas não têm voz em nenhum lugar. E a gente foi bem honestas com ela, bem sinceras, no sentido de isso não é uma coisa, talvez mais pra frente possa se tornar algo maior, mas no momento não é uma coisa grandiosa, é um trabalho de faculdade e tal, mas que é para uma comunidade que vai ter interesse de ouvir o que elas têm para falar. O meu maior desafio vai ser ouvir muito. Eu acho que ouvir é sempre um desafio, e ouvir os anistiados vai ser um desafio em dobro, porque é uma experiência que eles têm de vida, né? E também eles possuem uma história, né? Uma história que está vinculada à nossa realidade. Então, nós não podemos deixar isso de lado, nós não podemos ignorar. Olha, eu sou muito versátil, na verdade. Eu gosto muito de todas as partes, então a gente buscou estar em todas as partes. Tanto no roteiro, quanto na captação de imagem, quanto no áudio, edição. Porém, a minha maior dificuldade é a captação da imagem. Assim, é a parte que eu mais tento trabalhar, cada produto que eu tento fazer, entendeu? Eu acho que essa coisa de você não perder a empolgação o tempo todo, porque não é um projeto curtinho, né? Não é você ir lá e simplesmente fazer. Você tem que estar ali planejando, pensando em como você vai fazer, em como você vai executar e não deixar essa empolgação, essa paixão que eu tenho pelo tema morrer, sabe? Em algum momento. Principalmente na linha que eu quero transmitir para o trabalho ficar bem
do jeito que eu tô pensando, no caso. Pós-produção, assim, a parte que começa a edição, acho que é o desafio maior, essa parte de decupar, porque a gente está começando a fazer um material bem grande. Teve uma senhora que falou com a gente uns 40 minutos. E tipo assim, a gente vai fazer um curta, né? Um curta-metragem. Então decupar, às vezes cortar tanta coisa legal para colocar o que é mais essencial, isso às vezes é triste, porque tem coisa que não é tão essencial, mas é legal também. A minha maior satisfação vai ser deixar esse registro histórico, né? De um documentário que vai falar da vida do serviço público, né? Dos servidores. Eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada. A gente não terminou ainda de editar por completo, porém a cada bloco, a cada imagem que a gente olha, a gente fica assim, passando a madrugada inteira querendo editar mais e mais e mais. Acho que justamente não fazer algo só por fazer. Fazer algo com um olhar humano, fazer algo que toque na vida das pessoas de alguma forma, que mostre alguma coisa que até então elas não tinham pensado, ou alguma coisa com que elas se identifiquem. Acho que justamente levar alguma coisa de novo ou de conhecido para essas pessoas, mas que possa emocionar de alguma forma. Olha, eu gosto muito dessa parte de fazer as imagens. Eu gosto de testar as angulações da câmera, os tipos de quadro. Eu gosto de ter esse bate-papo com elas, que é realmente uma conversa bem despojada. Então essa parte toda de produção, a gente gosta muito. Na hora que eu estou entrevistando a pessoa, na hora que ela está dando os depoimentos dela, eu já me emociono, eu começo a rir. É a parte que eu fico mais empolgada. Eu acho que desde antes de saber que eu iria fazer jornalismo, era isso que eu buscava, então isso é a minha realização. Bastante pesquisa, bastante fotografia, bastante diversidade e eu acredito que vai ficar uma coisa bem bonita. Acho que esse trabalho tem uma importância tanto para nós, enquanto estudantes, que nós obviamente estamos aprendendo, vamos ouvir muito as experiências, e para a sociedade é bom também para que eles tenham um registro histórico do que foi o serviço público, de como foi esse processo de precarização, de desvalorização do serviço público. Com certeza, já estou orgulhosa. Já estou orgulhosa. É claro que a gente espera uma coisa, mas pode dar outra. Porém, assim, o que foi feito, o que vai dar para ser feito, pode ter erros, acertos, porque é isso que todo produto tem isso. Então, que fique para melhorar cada vez mais. Se esse é um processo, amanhã vai ser outro. Então, já estou orgulhosa por isso. A gente sempre espera um resultado bonito, né? Tanto na edição e nas falas, enfim. Eu acho que a maior alegria vai ser um trabalho pronto, assim, bem feito, que a gente tem orgulho de dizer que foi a gente que fez, que as pessoas veem que a gente fez com carinho. Eu acho que vai ser a maior alegria. Quando eu começo a fazer um projeto, ele não é pensado em ir para editais. Porém, assim que a gente termina, a gente fica feliz, a gente quer falar, nossa, vamos mostrar, vamos tentar. Então esse é mais um projeto, com certeza, que a gente vai tentar colocar em algum lugar. Sim, eu gostaria de compartilhar essa experiência, de levar esse trabalho para outros lugares com a Elza, claro, e tentar, né, levar isso para um congresso ou para um festival. Pretendo, por isso mesmo, assim, eu quero trabalhar muito bem nisso, no jeitinho que a gente vai costurar essas histórias desses estudantes e procurar retratar a história das pessoas com certa beleza também, né? Para ficar tudo assim bem alinhado, porque vai ser justamente um ponto de partida assim para nossa carreira.